Metas ou desafios? Peraí, tem que olhar pra onde? Pra cá? Ah, tá. Eu tô um pouco perdida porque eu tô gravando pro YouTube agora, eu tô no começo. Tô gravando na câmera frontal do celular com uma ring light. E assim, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é o meu cantinho, onde eu quero te levar do caos ao foco. Gostei desse. Hoje o tema do vídeo é metas ou desafios. E ele é perfeito para você. Opa! Ele é perfeito para você que é neurodivergente. Eu já tentei muito, enquanto pessoa com TDAH, me encaixar na forma de meta que as pessoas geralmente se encaixam. Sabe aquelas metas SMART? Então, eu tentei, eu tentei e eu tentei. Eu tentei muito essas metas e aí eu vi que elas simplesmente não funcionavam para mim. Eu descobri que o meu cérebro com TDAH, ele funciona no estilo Dilma Rousseff. Não vou estabelecer a meta e quando eu chegar a meta, atingir, eu vou dobrar a meta. Parece ridículo, eu sei, mas foi o que funcionou pra mim, assim. Não foi exatamente isso, mas foi isso. Calma, eu vou explicar. Metas SMART, aquela que é específica, que tem um tempo e, enfim, eu vou deixar aqui alguma coisa sobre metas SMART. Elas costumam funcionar muito bem para pessoas neurotípicas. Só que para pessoas neurodivergentes, talvez nem tanto, porque vai ser interpretado muitas vezes como mais uma meta chata, mais uma tarefa na lista de coisas para fazer. E talvez você evite, você procrastine, porque parece que você, por mais que o esforço seja pequeno, e quebrar as tarefas em tarefas menores é uma estratégia legal para quem tem TDAH, mas talvez não funcione para todo mundo, assim como não funcionou para mim. Então, se metas SMART não funcionam para você, assim como não funcionou para mim, isso não significa que elas sejam ruins, só que não funcionaram. Eu vou te propor hoje desafios, pequenos desafios. Vamos entender então como é que é o cérebro neurodivergente. Só uma pincelada. Ele é menos motivado do que o cérebro neurotípico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Faz um cálculo equivocado do custo da tarefa. Então você olha para aquela louça parece um desafio enorme e você procrastina 2 horas para lavar ela. Quando no custo real você levaria 10 minutos. Com 2 horas que você já está procrastinando, você já teria lavado mais de uma pilha de louça, mas ainda não começou. Porque o seu cérebro olhou e calculou de forma equivocada e superestimada a tarefa chata. Bem como tem vezes que ele vai olhar para uma tarefa mais complexa, porém que você gosta, e ele vai achar que aquela tarefa é fácil e vai passar horas nela. E não vai sentir tanto ali na hora, naquele momento. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Terceiro ponto. Você se entedia com muita facilidade. Muita facilidade. E é um pouco difícil de lidar com o tédio. Quarto ponto. Você esquece... Esse é o quarto ou é o quinto? Quarto ponto. Você se esquece das metas e das tarefas que tem que fazer. Então você deixa elas anotadas em algum lugar e não olha. Ou deixa elas anotadas no celular e se perde na notificação do Instagram. Quando vai ver, ficou horas e horas e horas pulando o feed e não começou a fazer a tarefa. Nem conferiu que ela era para ser feita. Anota na agenda qual é a tarefa, perde a agenda ou esquece e nem olha. Quinto ponto, você se pega constantemente no ciclo de procrastinação dessas tarefas, por menores que elas sejam. Aquilo não te engaja, não te dá nenhuma vontade, nenhum tesão de fazer. E você, além de se pegar no ciclo de procrastinação, vem o sexto ponto, que é você rumina e se culpa. Ruminação é aquele pensamento que ele fica voltando para sua mente, voltando e causando sofrimento e desconforto. Então, no caso porque eu não consegui. Eu não consegui de novo. Nossa, toda vez. A tarefa tá pequena, a meta é pequena, eu nem me lembro de olhar, eu nem me lembro o que eu tenho que fazer. Isso é muito chato. Isso por quê? Por que isso acontece? Porque o cérebro neurodivergente, ele precisa de algumas coisas para ele poder engajar, para ele poder funcionar bem, para ele poder rodar, como eu diria assim, rodar bem, rodar na estrada como se as rodas estivessem funcionando super bem. Uma dessas coisas é senso de novidade. Tudo aquilo
que é novo, tudo aquilo que parece desafiador, tudo aquilo que tem aquele gostinho de ainda preciso descobrir o que é e como é que funciona, isso tudo para o cérebro TDAH é bom, é visto como algo realmente a se desbravar, né? Isso gera curiosidade, isso gera uma dopamina, isso gera interesse e dependendo do que for, pode até ser que você fique focado nisso. Mas esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Senso de novidade é algo que nos motiva muito. Desafio. Quando parece desafiador, tudo flui muito melhor. E eu já vou explicar mais sobre isso. Recompensa rápida. Pessoas com TDAH, isso já tem pesquisas mostrando, tendem a adiar recompensas demoradas em detrimento de recompensas rápidas, momentâneas. É um cérebro que tem um real problema em calcular o quanto que aquilo vai valer a pena no longo prazo. Pessoas com cérebro neurotípico olham para uma tarefa chata e falam: ai, é chato, é um saco, eu sei, mas eu tenho que fazer porque lá depois eu vou ter isso e aquilo outro. Pessoas com TDAH têm muita dificuldade com isso, então tendem a interpretar aquela tarefa como muito chata e vão fazer outra coisa mais legal que gera ou novidade, ou desafio, ou estímulo, ou dopamina, ou seja lá o que for. Vocês têm que entender que essa atividade aqui, sei lá, limpar a casa, ela é um estímulo, tá? E mexer no Instagram é outro estímulo. E o dia inteiro, esses estímulos, eles vão brigando um com o outro. E o estímulo que oferece um reforçador rápido, o reforçador é aquilo que você quer, aquilo que é bom, vai ganhar. Então, quem vai ganhar? Limpar a casa ou mexer no Instagram? Se eu tenho um problema para enxergar a recompensa de longo prazo, que é o cheirinho da casa limpa, aquele cheirinho de desinfetante, aquela sensação de paz que só uma casa limpa dá para uma mulher, então, eu só tenho um problema em reconhecer isso, eu vou pro Instagram e passo o dia lá e não limpo a casa. Entende? Então, é isso que acontece. E outra coisa que também motiva muito é senso de urgência. Eu não vou me aprofundar na motivação, porque vai ter vídeo aqui só sobre isso. Mas é senso de urgência. Então, quando é que eu vou limpar essa casa? Putz, meu marido vai chegar daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos para almoçar. E ele vai ver essa casa toda bagunçada. Então, ó, levanto e vou limpar, ou tentar limpar a casa em 15 minutos. E senso de urgência. Como o bom brasileiro diz, quando a água bate na bunda. Terrível. Mas senso de urgência é algo que vai mover muito esse neurodivergente. Sabendo disso e levando isso em consideração, na hora que você for criar alguma meta, e antes de ter uma meta você precisa criar um sistema, e eu já tenho um vídeo aqui sobre isso, sobre como criar um sistema, se você não viu, vai ver. Antes de criar uma meta, você já criou o seu sistema, você precisa levar em consideração esses requisitos que eu vou citar aqui agora. Número 1. Tornar a sua meta desafiadora. Para ela não ficar uma coisa monótona, chata, tenta transformar ela num desafio. Vou dar um exemplo. Eu tenho que fazer exercício de força 3 vezes na semana, com progressão de carga, isso e aquilo outro. Tá, isso é uma meta. Como é que eu vou deixar essa meta desafiadora? Eu vou me desafiar a fazer exercícios de força moderado todos os dias durante 7 dias. E toda vez que eu conseguir fazer o exercício, eu vou me dar como recompensa imediata fazer uma coisa que eu gosto. Assistir um filme, assistir uma série, assistir um vídeo no YouTube de um canal que eu gosto. Entende? O que eu fiz com essa meta? Eu deixei ela menos chata. Eu deixei ela mais desafiadora para mim mesma. E eu ainda dei reforçador imediato, para não ter que esperar lá o final, até o chip começar a aparecer. Demora, resultados levam tempo. Então, você viu o que eu fiz com essa meta? Leva isso em consideração. Leva em consideração o desafio para sua meta. Leva em consideração também
o reforço imediato, a tarefa, a recompensa. Reforço, gente, sempre a recompensa aqui que eu tô falando. Põe uma recompensa imediata pro comportamento que você teve. Criar atividades em grupo. Leve em consideração criar atividades em grupo. Você vai melhor no grupo ou você é aquela pessoa que vai melhor sozinha? Então, leve em consideração você chamar uma amiga para ir fazer esse desafio com você. Chama ela, fala: olha, amiga, eu não tô indo pra academia, eu não tô conseguindo engajar, então eu me propus a fazer um desafio. São 7 dias de exercício moderado que eu vou fazer todos os dias. Você vem comigo? Você faz comigo? Chama sua amiga, nem que seja por vídeo chamada para vocês fazerem juntos. É uma estratégia chamada body doubling, que é quando você tem uma outra pessoa ali. Sabe quando você tá trabalhando, você tá trocando de abas o tempo todo e seu chefe aparece atrás de você e você começa a trabalhar assim, trabalhando? Então, é porque tem uma presença de outra pessoa ali que serve de estímulo para você fazer o que tem que ser feito. Muito comum no TDAH, você pode conversar com um amigo, com uma amiga para fazer isso também com você, para se desafiar junto com você e te ajudar. Ou um grupo. Hoje em dia tem Gym Rats, tem várias coisas. Aí você vê qual grupo, qual é a sua meta. Escolhe um grupo que tenha a ver com a sua meta ou um amigo que possa te ajudar. Considere monitorar as suas tarefas ao invés de colocar elas rígidas e colocar elas como regra, sabe? Então, se desafia. Nesse mês eu quero fazer tantos treinos. E aí você pode colocar no seu calendário. O dia que você treinou, você vai dar um check no seu calendário. Esse calendário de parede, calendário de posto de gasolina grande que tem para pôr em parede, esse mesmo vai servir. Você põe um T de treino. Só para você monitorar, sem se colocar aquela pressão, aquela carga de eu tenho que, eu deveria. Porque esses pensamentos de tenho que, deveriam, só servem no cérebro do neurodivergente para se tornar uma autocobrança, minha gata, que você não vai cumprir e que você vai ficar ruminando isso na sua cabeça e vai piorar a situação. Então, deixa a coisa um pouco mais livre, deixa um pouco mais leve e só monitora. Os dias que você treinou, você vai lá e põe o T de treino. Os dias que você estudou, você põe o E de estudo. Os dias que você trabalhou no seu projeto, você põe um P de projeto ali para você saber o quanto você está engajado nisso. Só para você ter uma noção. Experimenta tirar a rigidez das tarefas que você se põe para fazer. Experimenta colocar mais desafio, mais flexibilidade e menos pressão em si, sabe? Menos pressão em cima de você mesmo. Minha gata quer participar. Considere abandonar, largar, sair de coisas que não fazem mais sentido para você. Experimente abandonar regras rígidas impostas por você mesma, que já virou sua própria agiota de tanto que se cobra. Para de se cobrar coisas que não fazem o menor sentido para você. Combina com seus valores. Eu falei isso no vídeo sobre criar um sistema. Isso combina com seus valores, combina com quem você é hoje, faz sentido para você hoje. Vale a pena você passar pelo tédio, você passar pela frustração, você passar pelo que precisa passar para concluir isso? Se sim, continua. Se não, abandona, larga isso. São só mais tarefas para deixar a sua rotina mais pesada e deixar você com mais pensamentos de deveria, eu tenho o quê. Isso vai pesar na sua mente. Então, considere desistir de muita coisa que não faz mais sentido para você hoje. Agradeça, já fez sentido no passado. Parabéns, muito obrigada, mas agora é outra coisa. Agora é outra vida. Se não faz mais sentido, vai em busca do que faz sentido. E quando falo de desistir, considere desistir de tudo, tá? Livros, amizades, qualquer coisa. Considere desistir do que não faz mais sentido. Porque da mesma forma que você vai estar aberto a desistir, você também vai estar aberto a se desafiar e a começar coisas novas. A se dar a chance. Então, pensa nisso. A obrigação de uma meta, a pressão de uma meta para o cérebro neurodivergente, ela torna tudo
desestimulante, desinteressante, chato, difícil, insuportável e no longo prazo, se forçando, insustentável. As chances de você desenvolver algum transtorno, depressão, ansiedade, como comorbidade é muito grande, porque esse público de pessoas que já têm TDAH é um público mais vulnerável a desenvolver outros transtornos. Então, trabalhe com você, para você e não contra você. Não, se você sentir que você está muito contra você, reavalia, repensa e refaz a rota. A última recomendação que eu vou fazer aqui, vou pôr minha gata aqui, dá oi, filha. Oi, dá oi. Não, ela não quer falar. Crie memórias sensoriais das tarefas que você está fazendo. Isso é muito bom. Lembra o exemplo que eu dei da casa limpa? Então, assim que você treinar, sabe aquele banho pós-treino que parece que lavou até a alma, que é maravilhoso? Foca nesse momento. Sabe aquela casa que deu trabalho para limpar, mas ela tá com aquele cheiro de limpeza, aquela paz no lar? Para nesse momento. Inspira, expira, fecha os olhos, aproveita aquele momento. Porque ali você está criando uma memória sensorial. E quando você estiver muito cansada ou muito desengajada com algo, mas você precisa fazer aquilo, você não tem opinião de deixar para outra hora naquele momento, e por vezes vai acontecer isso na vida. Então você tem aquela memória sensorial para te motivar. E aí você vai ficando cada vez menos dependente de reforçadores externos, então de vídeo, de filme, de outras coisas. E você vai se movendo por uma vida que tem mais presença. Então, quando isso acontecer, fecha os olhos, se agradece. Não só pega algo, um biscoito ali para se gratificar. Não é isso. Mas você é um ser humano, então busca estar mais presente nesse momento. Se agradeça porque você conseguiu. Se elogie porque você deu conta. E vai criando, construindo consigo mesma essa autoestima, essa autoconfiança, esse diálogo interno mais autocompassivo, melhor, mais saudável, mais tranquilo. Capta essa memória sensorial, se põe no momento presente, viva mais esse momento presente. Então, fecha os olhos e sente o cheirinho da casa limpa, ou então sente aquela sensação de banho tomado pós-treino. E quando você precisar, fecha os olhos e lembra dessa memória sensorial que vai te motivar a fazer as coisas sem você precisar colocar tantos reforçadores externos, tá bom? Se você tem TDAH e você tem essas questões, eu tenho tanto meu trabalho como psicóloga, como eu também tenho a minha mentoria do Caos ao Foco, em que é uma psicoeducação, então eu vou te ensinar como é que funciona o seu cérebro e explicar por que estratégias que funcionam para neurotípicos não funcionam para você e te ajudar a montar, criar o seu sistema. Eu sei que pessoas com TDAH precisam criar seu sistema e tem dificuldade nisso. Então, eu não quero que você saia do Caos ao Foco, da mentoria, com a rotina perfeita. Eu quero que você saia de lá capaz de criar o seu sistema para você viver de forma sustentável e saudável. É isso. Tudo bem? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, comenta o que você achou desse vídeo, dá o seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.